Então, o senhor nos conta que o pedido, né, a petição, pede para que Alexandre de Moraes, as ordens dele não sejam cumpridas, sob esse aspecto, não sejam cumpridas nos Estados Unidos, e aí deixa em aberto aí um espelhamento com o Tribunal Penal Internacional de que algumas pessoas, e aí no caso dele, esse juiz, Alexandre de Moraes, poderia eventualmente também não poder mais entrar nos Estados Unidos. A minha pergunta prática é, de que maneira, então, agora, o que cabe a Alexandre de Moraes fazer neste momento em relação a essa petição? Olha, é muito provável que os advogados da parte autora procurem, eventualmente, uma decisão liminar, algo que, ainda que não seja uma decisão final do caso, já consiga ali proteger os interesses das empresas nesse primeiro momento. E, por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes deve se defender nesse processo. E aí, de novo, por isso que essa peculiaridade dessa ação gera tanto estranhamento. É muito curioso, para dizer o mínimo, você ter uma autoridade de um país como o ministro Alexandre de Moraes se defendendo num processo nos Estados Unidos, movido por duas empresas. Então, acho que aqui a gente aguarda, de certa maneira, as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho, e é importante dizer isso aqui para a nossa audiência, que não se deve estranhar caso você tenha aqui uma decisão que seja favorável às empresas, pelo menos num primeiro momento, porque os Estados Unidos lidam com liberdade de expressão de uma maneira bastante própria e que é uma maneira distinta da qual isso acontece no Brasil. Determinados discursos que são restringidos no Brasil, eles são aceitos a partir da maneira pela qual se entende a proteção da liberdade de expressão nos Estados Unidos, protegida pela primeira emenda da Constituição americana, e as duas empresas falam muito sobre infrações à Constituição americana, à primeira emenda nos Estados Unidos e até a maneira pela qual os provedores, como plataformas de vídeo, são tratadas nos Estados Unidos. Existe uma seção de uma lei chamada Seção 230 da Lei da Decência das Comunicações, é uma lei dos anos 90 nos Estados Unidos, que diz que plataformas online não podem ser responsabilizadas por aquilo que os seus usuários postam nos seus ambientes online. Então, essa legislação americana também aparece nos autos para a Rumble, por exemplo, dizer que ela não poderia ser responsabilizada, suspensa, bloqueada por conta de que um usuário seu faz na plataforma. Então, a gente tem aqui um verdadeiro choque de culturas jurídicas. De um lado, numa ação norte-americana, um debate sobre liberdade de expressão ampliada, com um regime de imunidade às plataformas online que também não existe no Brasil. O artigo 19 do Marco Civil da Internet aqui adota uma solução que, de certa maneira, é diferente dessa adotada nos Estados Unidos, com muitas exceções que não existem lá. E, por fim, acho que aqui vale a pena dizer, e também um certo estranhamento sobre como esses canais diplomáticos de acesso a informações ocorrem aqui e ali. E aí, com isso, só para concluir, um exemplo. A petição inicial das empresas diz que o ministro Moraes, para atingir a esse usuário nos Estados Unidos, deveria ter utilizado ou o acordo de assistência judiciária entre Brasil e Estados Unidos, o chamado MLAT, né, o Multilateral Agreement, ou deveria ter usado a Convenção de Haia, ou emitido cartas rogatórias. Sim, é verdade, esses três instrumentos poderiam ser utilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vale dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal julgou uma ação recentemente no qual, interpretando o Marco Civil da Internet, se entendeu que o judiciário brasileiro pode requisitar dados diretamente a empresas localizadas no exterior, e em especial olhando para empresas de tecnologia. Então, eu acho que existem aqui alguns tilts entre o que diz a legislação americana, a maneira como esse assunto é tratado nos Estados Unidos e a maneira pela qual diversos assuntos de liberdade de expressão, a responsabilidade de plataformas, a maneira de se requisitar dados a empresas estrangeiras, em que o Brasil oferece uma outra solução. Por isso que, no final das contas, nós temos aqui esse cabo de guerra entre duas jurisdições, que dão soluções muito distintas a esse problema que a ação comunica.